Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprender Nos Faz Bem. Hoje com meu mestre, Dr. Roberto, que é diretor do projeto Ser Integral, trabalha também na Prefeitura de Santos, na Secretaria do Estado, e hoje ele está aqui para nos falar sobre consciência sistêmica. Seja bem-vindo, Roberto. Eu agradeço o convite, é um prazer. Gratidão por você ser meu mestre. Imagina, eu sou mestre, estamos caminhando juntos e aprendendo sempre juntos. É um prazer estar aqui no seu canal. Quem trabalha com educação tem uma missão muito forte, muito grande, né? Levar a instrução, a educação, o conhecimento e a sabedoria para a vida. Isso é algo assim importantíssimo, né? As pessoas deveriam estar fazendo isso. Somos os mediadores, né? Exato. Do conhecimento. Então, eu acho que esse caminho de você estar sempre buscando conhecer cada vez mais, já que a gente sabe ainda muito pouco, né? Eu vejo para mim como uma missão. Então sempre foi o que me norteou na medicina, na psicologia, e a buscar outros campos também do conhecimento, como a PNL, automolecular, coaching, e por último a questão da consciência sistêmica e as constelações familiares, que cada vez mais as pessoas têm conhecido, participado, ouvido falar. É um tema que está na atualidade sendo muito comentado. Todo mundo já pelo menos ouviu falar das constelações e às vezes tem muita curiosidade e muita confusão a respeito desse tema, não é? Ah, sim. Depois que saiu na reportagem do Fantástico, se tornou nacional, né? Mas na área do direito, dos juízes, mas pode ser usado em qualquer área, né? Sim, na verdade quem criou esse campo das constelações familiares, quem sistematizou o conhecimento, porque as constelações elas falam de algo universal, de leis universais, foi o filósofo alemão Bert Hellinger, terapeuta, né? E ele trabalhou muito tempo como missionário na África do Sul com os Zulus, então ele estudou os padrões familiares, os padrões de comportamento daquelas famílias que, apesar de serem tribais, né, entre aspas, primitivas, tinham um modo muito mais civilizado, muito mais produtivo e efetivo de lidar com as suas questões, com as suas dificuldades de relacionamento. Então ele, aprendendo naquele meio e depois voltando para a Alemanha e estudando diversas terapias, o Bert Hellinger sistematizou esses conhecimentos que ele chama hoje de constelações familiares. O termo em português constelação ficou assim um pouco diferente, porque muitas vezes as pessoas confundem, tem alguma coisa a ver com astro, com astrologia, mas não, constelação fala das posições, como que uma família, por exemplo, cada integrante dela se posiciona, né? Constelar é se posicionar dentro de um sistema, como tem nas constelações as estrelas em determinadas posições. Na nossa família cada pessoa toma uma posição, e a inter-relação entre essas pessoas, as dinâmicas das famílias, elas vêm desde os antepassados e caminham até nós, e de nós vai para frente. Então o estudo das constelações é olhar como esse sistema, no caso os sistemas familiares, porque também pode ser levado para a organização, pode ser levado para outras áreas do conhecimento, para o direito, para a pedagogia, né, para a mediação de conflito, enfim, como se posiciona cada uma das peças dessa dinâmica e como elas se interrelacionam. E aí você pode olhar para onde está o ponto problemático, vamos dizer, onde está o que a gente chama de emaranhamento, qual é a dificuldade que aquela pessoa tem na vida em alguma área. Então todos nós temos alguma dificuldade ou algumas dificuldades. Tem pessoas que têm problemas nos relacionamentos de amizade, outros nos relacionamentos amorosos, tem pessoas que têm problemas financeiros com a prosperidade, outros problemas profissionais. Então cada um dessas questões que a gente tem alguma dificuldade em levar para a vida de uma maneira mais adulta é porque naquele sistema existe algum ponto preso, emaranhado, geralmente com alguém do sistema que veio antes, algum familiar que pode ser até de algumas gerações passadas, né, que a gente nem conhece, nem tem conhecimento da história de vida dele, porém algum descendente dele
pode ser nós, pode ser algum outro na família, de alguma maneira representa o papel desse antepassado, porque a gente herda não somente os traços genéticos, cor de olho, cor de pele, tendência a doenças. A nossa família leva adiante o sistema de informação, tudo que todos viveram. Se nós pensarmos hoje, para eu estar aqui, para você estar aqui, qualquer pessoa, nós somos o fruto, o resultado da vida de centenas, de milhares de pessoas. Se você contar 10 gerações para trás, só dos descendentes diretos, são pais, avós, bisavós, existe mais de 2.000 pessoas. Sem contar tios, primos, outros parentes. Então você imagina o volume de pessoas, o número absoluto de pessoas e a dinâmica de vida de cada uma. As relações afetivas que tiveram, os sofrimentos, as perdas, as mudanças, as alegrias, tudo isso gerou uma história dessa família, um movimento que nós nem conhecemos há algumas gerações para trás. A gente tem muitas vezes conhecimento dos pais, às vezes dos avós, dos bisavós, e depois, às vezes, a história não chega até nós. Mas cada uma dessas pessoas que veio antes teve a sua vida, teve seus pontos positivos, as suas perdas, os seus ganhos, e viveu de uma maneira determinada para que a vida passasse através de cada um deles e chegasse até nós. Se algum deles tivesse feito algo diferente, não tivesse conseguido caminhar e levar a vida até o ponto onde foi, a gente não estaria aqui. Então esse sistema, de tal modo, cada um dos seus elementos está interligado, né, numa dinâmica própria. E os problemas que algum deles possa ter passado, e certamente muitos passaram, para ser olhado e solucionado, mesmo depois que a pessoa já morreu, ele tem que ser olhado em algum descendente. Então isso é algo muito interessante. Às vezes é difícil até de se imaginar. A gente pode pensar também, poxa, mas será que é justo eu estar passando por algum problema que veio de algum antepassado? Então é a questão, a gente fala, é justo você ter uma doença genética que veio de um antepassado? Não tem justo, não tem injusto. Significa o fluxo da vida chegou até nós dessa maneira. E é algo que a gente pode olhar e nas constelações a gente pode lidar. É interessante, né? Porque nós trazemos com nós muitas crenças limitantes, né? Dos nossos avós, bisavós, e muitas vezes tem um filho ou um sobrinho que é rebelde, é problemático e não sabe por quê. Exatamente. É que está trazendo... Pode estar repetindo uma dinâmica difícil de algum desses antepassados que foi excluído do sistema familiar. Enfim, se faz olhar a partir de um certo momento. Para quê? Para que quando ele seja visto e seja reincluído, e as dinâmicas das constelações, existem, claro, passos, né? Na terapia, a constelação pode ser vista como uma terapia para solucionar algumas questões emaranhadas desse sistema familiar. No passo a passo você leva essa dinâmica familiar para uma solução melhor. Você consegue modificar alguma coisa naquele sistema e ele se modificando para o mais, para a vida, consegue aos poucos essa pessoa deixar de sentir essa necessidade, ou essa questão de estar refletindo e repercutindo esse antepassado. E ela pode ser livre para ir para a vida sem mais viver presa a essa dinâmica. E assim, uma família, né? A esposa pode fazer sem o marido vem, pode fazer sem a esposa, os filhos, os pais podem fazer sem os filhos. Uma constelação, ela é, vamos falando em saúde, né? Ela pode ser vista como uma terapia para encaminhar essa pessoa por uma solução mais saudável, seja em termos de saúde física, seja em termos da saúde mental, emocional, afetiva, não é? Então a pessoa tem alguma questão para olhar, por exemplo, alguém chega para mim e fala, olha, eu quero constelar uma questão que eu tenho, uma dificuldade que eu tenho nos relacionamentos amorosos, por exemplo. Eu encontro pessoas que acabam me traindo, eu tenho dificuldades, não consigo me envolver, quando eu penso que está tudo bem, enfim, alguma dinâmica problemática, né? Uma repetição de padrões. Quando você vê algo desse tipo, né? Ou então profissional, de repente eu começo bem no trabalho, de repente acontece alguma coisa, eu perco aquele trabalho, ou dinheiro, eu ganho dinheiro, de repente perco tudo,
né? Você vê que existe algum padrão ali que vai além do que aquela pessoa tem conhecimento. De onde vem isso? Vem do sistema. Porque tudo que nós aprendemos, nós modelamos dos nossos pais, que por outro lado modelaram dos pais deles, do sistema familiar, e esse aprendizado, ou as crenças negativas, ou crenças potencializadoras, ou coisas que a gente nem sabe que vivencia, que sente, chegam até nós. E a gente tem que fazer algo a respeito. A constelação é uma terapia que você traz essa pessoa que vai constelar, que vem te procurar, para olhar para isso. Ela vai ampliar a consciência em relação a esse tema. Ela vai poder olhar e perceber de onde vem. Não no sentido de culpar, então foi porque o meu bisavô aconteceu. Não é no sentido de culpar, não é causal. Isso causou isso. Na verdade, é uma dinâmica sistêmica que tudo está junto, tudo vem ao mesmo tempo. Existem emaranhamentos. Só para dar um exemplo, eu digo assim, conhece aqueles móveis em que todas as peças estão juntas e balançam assim? Se você pegar uma e puxar, você interfere em todo o sistema. Sim. Se você cortar uma peça, por exemplo, uma exclusão familiar, aquele móvel ele vai ficar numa situação descompensada. Isso acontece em todos os sistemas. A teoria dos sistemas fala que cada um dos elementos desse sistema é interdependente e interrelacionado a todos os outros, né? Inclusive aqueles que a gente não conhece. Então a gente está interrelacionado no sistema. Se houve algum problema lá atrás, isso pode estar sendo refletido aqui na frente, sem ser uma relação causa e efeito e nem de culpabilidade. Simplesmente de você olhar para aquilo e através das próprias dinâmicas de cura, da constelação, as palavras que a gente coloca, as frases, o olhar para uma solução melhor, mais saudável, faz com que aquilo traga um movimento diferente, um movimento de consciência. Aí você fala assim, mas às vezes é muito pouco. Mas se você imaginar uma mudança vai de 1 grau, daqui a algum tempo esse 1 grau já vai estar bem distante do que era originalmente. Então isso aqui é a consciência sistêmica, isso aqui é a sabedoria sistêmica, o movimento das constelações familiares busca, é você caminhar para uma solução mais saudável. E quantas constelações, mais ou menos, uma família teria? Na uma já vai dar diferença, mas você aconselha mais 2, 3? Não existe um número, na verdade, isso a pessoa sente, não é? Ela vai, muitas vezes até constelar, a pessoa participa de grupos como observador, como representante. Se você está num grupo de constelação, que uma pessoa vem para olhar o seu problema e as outras estão ali para doar, para contribuir com quem está constelando, só de você observar ou só de você ser chamado para participar de uma dinâmica de outra pessoa, aquilo já tem a ver com um problema seu também. Então você, ao participar, mesmo não é a sua constelação, mas você também está participando da constelação e aquilo tem a ver com alguma dinâmica sua. E você fala, nossa, aquilo, eu fui chamado, não foi por acaso. Se você olhar uma constelação, a pessoa vem constelar um tema de saúde, eu já tive casos assim, pessoas que vieram, por exemplo, constelar um problema de tireoide. Aí ela chama representantes para vir na constelação. A maioria daqueles representantes também tem problemas de tireoide, mesmo que quem chamou para representar não saiba. Alguém vem constelar um problema afetivo. As pessoas que vão ser chamadas para ajudar a representar, alguma questão na família dela, no sistema dela também tem. Então, o movimento curativo é sistêmico, é tão amplo, que a gente entra em ressonância e vai ser chamado para participar de algo que também vai nos beneficiar. Então nos fala qual a diferença da constelação individual e essa que as pessoas participam. Quando você está no movimento, numa constelação em grupo, você reúne um grupo de pessoas que estão ali para participar, alguns vão constelar o seu problema especificamente e as outras pessoas vão ajudar, né, aquela pessoa que traz a constelação. Elas vão ajudar participando ou ajudar ficando ali, observando, apoiando, e todos vão ser beneficiados. Isso é um processo feito em grupo. Então uma pessoa vem constelar, eu quero constelar a minha relação com o meu pai, que foi difícil, meu pai morreu cedo, eu tenho uma carência muito grande, algum problema, enfim. Aí você fala para ela, chame alguém para representar você, alguém para representar, por exemplo, seu pai, e senta e observa como é que essas pessoas vão entrar numa dinâmica, num movimento. E depois, com o decorrer da constelação, você talvez precise chamar outros representantes, talvez da mãe, do avô, enfim. Aquilo não tem um script. A gente fala que é como se fosse uma peça de teatro, porém sem script nenhum, porque você não tem, ela é fenomenológica a constelação. A gente sabe qual é a questão a ser olhada, mas não sabe o que vai aparecer ali. Porque o que aparece na constelação tem a ver com a dinâmica
daquela pessoa que às vezes é uma dinâmica oculta. E essa é feita em grupo. Mas também, como você falou, pode ser feita individualmente, o terapeuta e o cliente, usando bonecos, usando figuras, peças. Você simula como se fosse a constelação em grupo, você coloca os bonecos ou as peças para representar aquela pessoa e o seu sistema. E funciona da mesma maneira. E via internet, que eu já vi consteladores oferecendo esse serviço pela internet. Existe sim. Hoje em dia a gente sabe que os meios, né, de comunicação, via internet, via Skype, enfim, e outros, eles trazem a possibilidade de você olhar à distância, você conversar, você se comunicar, né, você trocar ideias instantaneamente com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Isso é maravilhoso, né? É uma facilitação muito grande, só de pensar. No tempo das caravelas, para uma carta ir para a Europa e voltar era quase um ano, né? E hoje em dia você fala com uma pessoa que está no outro lado do planeta no seu celular, quase sem custo nenhum. Então isso a tecnologia, embora tenha o seu lado bom e o seu lado ruim, o lado bom também, quando bem utilizado, então, favorece uma muito, constelação. né? A pessoa que está constelando, o constelador pode estar à distância. distância, e existem inclusive programas que você usa para fazer os bonecos, as figuras, e os dois estão olhando para aquilo e posicionando, porque a própria constelação ela já é um fenômeno que a gente fala que é não local, porque se você está representando uma constelação, pessoas que inclusive não estão ali, e essas pessoas de alguma maneira vão receber o resultado positivo, porque como o campo sistêmico, quando o sistema daquela pessoa que está constelando é trabalhado para uma solução, todos que fazem parte desse sistema, estejam aqui, estejam em outro local, ou já tenham até mesmo morrido, todo o campo, todo o sistema vai ser influenciado positivamente. E você, como médico, né, no dia a dia, você usa, quando você vai para o paciente, você olha, você põe Eu procuro ter um olhar sistêmico para todos os meus pacientes, porque já desde a faculdade, na medicina, eu estudei homeopatia, acupuntura e fiz essas especializações. E ambas especialidades, homeopatia e acupuntura, elas têm um olhar para a pessoa como um todo. Não olham somente para o órgão. Ah, o seu fígado, o seu estômago está doente. Não, a gente sabe que o estômago doente, ele faz parte da totalidade de uma pessoa e o órgão dela faz parte do sistema dela. E se o órgão está doente, aquela pessoa toda tem um desequilíbrio que precisa ser olhado. Mesma coisa numa família. Se vê uma família, por exemplo, com drogadicção. Ah, não, esse é o problema. Essa pessoa que usa drogas é o problema da família. Isso não existe. Essa pessoa, às vezes, é a mais forte da família. Ela está condensando toda a problemática e manifestando. Porque ela é dependente, mas a família é codependente. Então, existe no sistema um desequilíbrio que precisa ser olhado, precisa ser cuidado e levado para um destino melhor, para uma solução melhor. Então eu, na minha prática como médico, depois eu fiz psicologia também, e estudei neurolinguística, coaching, até chegar nas constelações, e eu procuro ter esse olhar para a pessoa. Então ela tem a doença faz parte de um sistema, o sistema faz parte de uma pessoa, essa pessoa tem o seu sistema familiar e o todo onde ela participa. Então, com esse olhar, a gente consegue entender melhor, né, de onde está vindo essa problemática, essa doença, e não olhar só para ela, olhar para o todo. E isso traz uma possibilidade muito maior de você saber onde intervir e ajudar essa pessoa a caminhar para uma solução melhor, para o seu órgão, para a sua doença, para o todo, para o sistema em que ela participa. E isso é muito gratificante, muito bom. Eu acho que teria que ter mais divulgação da constelação familiar e mais profissionais dentro da medicina, dentro da pedagogia e todas as profissões para levar dentro de uma indústria, de uma fábrica. Seria bom ter um constelador, né? Então, existe, talvez, não sei se é um constelador dentro da organização, mas existem constelações organizacionais, são feitas com um olhar diferente, porque uma organização é um sistema, assim como uma família é um sistema, porém cada uma tem uma linguagem própria. Você não vai usar a mesma estrutura de linguagem para a constelação de uma família, de uma relação afetiva, do que uma relação profissional, de uma organização com cargos, com hierarquia, com produtos, serviços, né? Mas existe a constelação estrutural organizacional também, e é utilizada e ajuda muito as empresas. Então nós estamos caminhando para isso. Todas as áreas terem profissionais que tenham pelo menos uma visão sistêmica. Isso é muito importante. Então já tem
a medicina está trazendo, algumas pessoas que já olham para isso, a psicologia, a pedagogia, o direito. Está se espalhando muito, ainda bem. Que começou pelo direito no Brasil, né? A reportagem do Fantástico teve uma repercussão assim, muito grande, né? Porque direito, desmistificou esse negócio de religião, porque as pessoas elas tendem qualquer terapia alternativa a ligar a religião, não tem nada a ver, né? Eu achei legal isso que trouxe com o direito, né? Porque o chamado veio naquela matéria do Fantástico colocando as constelações na mediação de conflito. Isso foi muito interessante, porque o direito, assim como a medicina, assim como a psicologia, são áreas que são muito estruturadas. É difícil você mexer nos paradigmas do direito, nos paradigmas da medicina, da psicologia, né? Às vezes, para você mudar um conceito, um paradigma dentro dessas áreas, você precisa de bastante tempo. E isso vem acontecendo. Acho que é o momento mesmo, né, de tudo estar mudando, de estar ampliando essa visão. A visão sistêmica ela é tão rica, é tão importante para as pessoas conhecer, olhar para esse ponto de vista, porque traz um entendimento, uma consciência e uma sabedoria muito maior dos porquês as coisas acontecem e de como a gente pode agir por um equilíbrio maior. Eu tiro por mim que eu comecei, né, fazer o curso com você esse ano e muitas coisas modificaram na minha vida. Sim. Muitas coisas do passado entraram, né, como um quebra-cabeça. Vai colocando Foram em se ordem, encaixando. né? Você acha que está em ordem, mas não está. Exato, a gente sempre tem. Isso foi só, não constelei ainda, que era Nem constelar, mas já muitas coisas já. Só de você ter como o seu próprio exemplo, né, a noção das ordens, das leis, isso já é muito curativo. Porque o Bert Hellinger, ele sempre falava assim: o amor não é o suficiente. Eu falo, não, como? Como o amor não é o suficiente? Você fala assim, como é que você explica isso? Que o amor é tudo. Eu falo, olha, existe uma coisa que precisa vir antes do amor. Mas o que precisa vir antes do amor? Aí eu pergunto assim, uma família se ama? Não. Os pais amam os filhos? É uma família, geralmente os pais amam os filhos amam os pais, os avós amam. Então, se o amor fosse o suficiente, não deveria haver problemas nas famílias. As pessoas não deveriam ter traumas, ter doenças psicológicas, psiquiátricas, não é? Todo mundo deveria ser saudável. Existe amor? Existe. Porém, existe o amor saudável e o amor não saudável. E esse amor, para ele ter uma destinação saudável, ele exige que antes dele venha uma coisa que o Bert Hellinger descobriu. Ele não inventou porque são leis universais, ele falou as ordens. O amor precisa ter uma ordem. Existem algumas ordens que direcionam esse amor para um caminho saudável. Então, basicamente, as três que o Bert Hellinger colocou, que é o pertencer, o pertencimento, a hierarquia, que é a ordem de chegada, e a lei das trocas, que é o dar e receber. Quando essas três leis estão em harmonia, quando nós olhamos e vivemos de acordo com essas três leis, tudo caminha bem. Numa família, numa organização, num relacionamento. Se você vê problemas nas famílias, nas organizações, nos relacionamentos, no dinheiro, na profissão, é porque alguma ou algumas dessas ordens não estão sendo observadas, não estão sendo vivenciadas. Então, se você, por exemplo, falando na lei do pertencimento, uma família que teve alguém excluído, foi colocado fora da família, ou alguém que faleceu e não foi lembrado, enfim, alguém ter sido excluído da família gera um emaranhamento nesse sistema. É uma das leis que foi interrompida. Outra questão é a hierarquia. A gente vê hoje, muitas vezes a gente vê os filhos querendo ser maiores que os pais, não é? Os filhos vêm depois e querem mandar, os pais envelhecem, então você vai fazer isso, você vai separar da mãe, porque vocês brigam, ou não sei, querendo mandar nos pais. Então isso é inverter uma ordem de hierarquia. A ordem de hierarquia fala o quê? Quem vem antes é maior, tem a primazia. Quem vem depois é menor, tem a prioridade do cuidado. Então uma criança nasce, ela tem que ser cuidada, porque ela tem uma necessidade. Ela veio, ela é pequena, ela é menor. Porém, quando essa criança começa a crescer, a família faz o quê? Endeusa essa criança. A criança pode tudo, não tem limite, começa a mandar na família. Hoje em dia a gente vê que é assim. Então essa lei da hierarquia vai sendo rompida, gera problemas sistêmicos para a família. E a outra é a compensação, as trocas, o dar e receber. Que quando você tem uma relação, você precisa ter troca. Se numa relação alguém dá muito e o outro só recebe,
um desnível acontece, aquela relação vai se romper. Quando é relação de pais e filhos, porque essa relação que eu falei é horizontal, entre parceiros, sócios, irmãos, amigos, tem que dar na mesma medida, tem que ter uma troca. Relação pais e filhos é uma relação vertical. O amor, o dar vem dos pais e os filhos recebem. Quando esses filhos recebem, eles se sentem em dívida. Eles têm que retribuir tudo para os pais? Não, porque não tem como retribuir o que os pais nos deram. Primeiro, os pais trouxeram até nós, passou por todo mundo, todos aqueles antepassados pelos pais, e chegou até nós a vida. A vida ela é um bem tão precioso que não tem preço. Não tem como eu retribuir para meus pais o que eu recebi. Somente eu levo adiante o que eu recebi. Então eu passo para os meus filhos, e aí eu dou continuidade à família, faço essa família caminhar e adiante, a preservação da espécie. A continuidade da família é a maneira de eu estar pagando para meus pais aquilo que eles me deram. Então é assim que funcionam essas três leis. De os filhos é para o mundo. Exato. É um ditado antigo. E quando isso não é observado, quando os pais têm os filhos e têm dificuldade em soltar esses filhos para o mundo, não, vou proteger meu filho, não sei o quê, então ele fica ligado àquele sistema familiar de origem, esse filho está preso ao passado e ele não tem energia suficiente para ir para frente, para ir para o futuro. Isso gera também outra série de complicações e emaranhamentos no sistema. Roberto, essa vai ser a primeira entrevista, vamos fazer outras, que eu acho que é um assunto muito interessante. amplo. Vamos trazer, se você permitir, a consciência sistêmica dentro da família, depois dentro da vida social, desmistificando um pouco, as pessoas têm esse... Não conhecem ainda porque é um tema novo. Eu vejo na fanpage, mas quando vem alguma pergunta, o que é consciência sistêmica? Aí eu procuro responder tecnicamente, que eu ainda estou cursando, ainda tenho muito ainda que caminhar. Mas, olha, muita gratidão por você ter cedido essa entrevista para o meu canal. É um prazer. E na descrição do vídeo para quem se interessar, procurar aqui em Santos, na Conselheiro Neves, você, tanto na sua clínica como no curso. Sim. Super recomendo. E muita gratidão, gratidão, gratidão. Eu agradeço a oportunidade.